Existe uma conexão fundamental que poucos utilizam, um vínculo entre o intangível e o material, entre o espiritual e o tangível. Quando ativado corretamente, o extraordinário se manifesta. Esse vínculo é a fé somada à ação. Contudo, não se trata de uma fé qualquer, nem de uma ação qualquer. É uma convicção inabalável, unida a uma conduta consistente, mesmo na iminência da derrota total. A maioria das pessoas age como se devesse optar entre crer e fazer, mas a realidade é implacável. Quem apenas crê, espera em demasia. Quem somente age, se esgota. Mas quem consegue unir ambos, acessa um fluxo que poucos alcançam. Antes de prosseguirmos, proponho um breve exercício que pode expandir sua mente a um patamar de clareza inédito. Feche seus olhos. Visualize seu maior sonho, a existência que você sente merecer, o cenário perfeito que sempre almejou, o lar, a paz, o respeito, o êxito, a plenitude. Conseguiu ver? Agora, reflita em silêncio. Quais de seus atos diários demonstram que você de fato crê que isso é alcançável? Se um observador analisasse sua rotina, seus costumes, sua maneira de lidar com os desafios, ele concluiria que você tem fé ou que simplesmente aguarda um milagre. A fé autêntica não aguarda, ela edifica. Ela se levanta cedo, mesmo sem ânimo. Ela persiste, mesmo sem ver frutos. Ela não necessita da visão para crer, pois sua crença precede a manifestação. E aqui reside uma verdade. O universo não responde ao desejo, mas sim ao mérito construído com fé aplicada em ação contínua. Agora, assuma um compromisso interior. Hoje deixo de buscar por sinais externos para me transformar no próprio sinal. Essa é a única forma de ativar a conexão que materializa o invisível. Se você se sente pronto para ativar isso em sua mente, comente aqui. Com determinação, tenho fé e vou agir. É precisamente assim que tudo se inicia, pois quem escreve solidifica, quem confirma proclama, e quem proclama com fé começa a mover o que era impossível. Não desvalorize este ato. Ele pode ser o primeiro pilar da nova realidade que você irá erguer, pois é na fé que tudo nasce. E se essa fé for seguida por uma ação constante, nada poderá detê-lo. Hoje preparei algo de imenso poder, capaz de virar a chave da sua vida se houver a coragem de aplicar. Permaneça comigo, pois o que revelarei não se encontra em manuais de autoajuda. É um saber raro, vivido na prática, que funde fé e ação com o poder de alterar destinos. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar, desde que você atue com propósito, todos os dias, sem se render. A fé desenha a realidade na sua mente, enquanto a ação a edifica no plano material. Você quer triunfar, prosperar, reescrever sua história? Então, precisa viver como alguém que já obteve o que pediu. Precisa agir como se a promessa fosse um fato, pois é essa atitude que distingue o sonhador do realizador. Quem possui fé verdadeira não desperta esperando o milagre, mas sim se preparando para recebê-lo. Muitas pessoas creem no invisível, mas não fazem nada no visível. Elas rezam, suplicam, lamentam, mas seguem vivendo da mesma maneira, com os mesmos hábitos e queixas. Fé não é cruzar os braços e aguardar. É levantar-se com a certeza de que, mesmo sem enxergar o trajeto, você caminhará por ele. Há muita gente exausta, não por estar progredindo, mas por se agitar excessivamente sem sair do lugar. Agitação não significa avanço. Você pode ter um dia atarefado, estressado, correndo sem parar, e ainda assim permanecer distante da vida que almeja. Sabe a razão? Porque está agindo sem rumo, e esforço sem direção apenas dissipa sua força vital. Napoleon Hill afirmava: esforço desorganizado é pior que a inércia. Você pode fazer muito, mas se não for a coisa certa, não colherá o fruto esperado. É como tentar erguer uma bela casa com materiais inadequados ou no terreno errado. No fim, não é falta de vigor, é falta de estratégia. Crença sem discernimento vira fanatismo. Atitude sem discernimento se torna desperdício. Mas fé com sabedoria é a força que move o impossível. Então, hoje, questione-se: minhas atitudes estão alinhadas com meus objetivos declarados? Ou estou apenas me ocupando para evitar encarar minha falta de direção? Você não precisa fazer mais. Precisa fazer o que realmente gera transformação.
A etapa mais silenciosa da sua jornada é, frequentemente, a mais crucial. É quando você age corretamente, mas não vê progresso. É quando você ora, trabalha, se empenha e nada se altera. É quando o céu parece mudo e a vida estagnada. Contudo, aqui está uma verdade que poucos têm a bravura de encarar. Na aparente inércia, algo está sendo forjado. Sua paciência, sua fé, sua habilidade de prosseguir sem aplausos, sem respostas, sem qualquer indício de vitória, estão sendo testadas. Napoleon Hill ensina que o ponto de inflexão quase sempre surge no ápice da frustração. É nesse ponto que 99% das pessoas desistem e 1% persiste. O universo não avalia suas declarações, mas sim sua capacidade de continuar. Pois é simples declarar sua crença quando tudo vai bem, mas é nos desertos da vida que se revela quem de fato semeia. E mais, a pausa não é ociosidade. É um campo fértil para o crescimento interior, para ajustar a mente, refinar a estratégia, fortalecer a identidade. Muitos não alcançam a promessa porque sucumbem na provação. Não sejam deles. Você pode estar a um passo da virada sem saber. Se desistir agora, jamais descobrirá o que estava prestes a brotar. Continue, mesmo que ninguém perceba, mesmo que tudo indique o contrário. O impossível não se entrega aos apressados. Ele se revela aos que têm fé e coragem para continuar. Agora, muita atenção, pois esta parte pode finalmente destravar sua vida. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Basta alterar uma única coisa: sua postura perante o hoje. Napoleon Hill dizia: cada gesto seu, consciente ou não, esculpe silenciosamente seu futuro. A metamorfose não se inicia com um ato grandioso, mas com uma pequena escolha feita com convicção, criando um efeito em cascata, uma atitude distinta, um pensamento fortalecido, uma escolha guiada pela fé, e não pelo medo. Imagine-se diante de um grande portal que separa sua vida atual da vida desejada. Ele não se abre pela força ou pelo desespero, mas por ações mínimas, executadas diariamente com fé inabalável. É como o primeiro dominó. Parece pequeno, mas sua queda transforma tudo. Se você crê que suas ações de hoje são irrelevantes, reflita. Cada escolha é um voto na pessoa que você deseja se tornar. Cada passo é uma declaração silenciosa ao universo e a Deus de que você está pronto. Não subestime o poder de acordar cedo, cuidar da mente, negar o que o enfraquece, começar mesmo temendo. Quando a fé se torna ativa, as escolhas modestas revelam-se como milagres sutis. Agora visualize isto. Você está plantando, regando, esperando o crescimento, mas uma lâmina invisível corta suas raízes, silenciosa, diária, quase imperceptível. Essa lâmina é a autossabotagem. Você afirma ter fé, mas seus pensamentos são de derrota. Diz que quer triunfar, mas duvida de si antes do primeiro passo. Napoleon Hill advertia que as barreiras da mente são criadas pela própria mente e que a fé, quando maculada pela dúvida, torna-se ineficaz. Eis a verdade oculta. O que o impede não é o exterior, é o que você acredita em seu íntimo, quando ninguém observa. Quero que sinta isso. Respire fundo e recorde quantas vezes anulou seus próprios sonhos com frases como: não vai funcionar, não sou bom o bastante, talvez não seja para mim. Cada pensamento desses fere a raiz da sua crença. É como regar um solo envenenado e esperar que floresça. Mas hoje, convido-o ao oposto. Levante-se internamente. Encare seu espelho interior e declare: a partir de agora, paro de podar aquilo que o divino deseja ver crescer em mim. A lâmina pode estar na sua mente, mas a cura também está. E ela se inicia quando você cessa de duvidar e passa a se posicionar como alguém que já possui tudo o que necessita. O milagre não se relaciona com a sorte, mas com a sintonia, a frequência, o alinhamento. Você não atrai o que deseja, mas sim aquilo que sua estrutura interna consegue suportar. Napoleon Hill explicava isso com nitidez ao afirmar que você é o que pensa repetidamente. Seus pensamentos viram crenças, suas crenças norteiam suas ações, e suas ações atraem seu destino. Pense numa estação de rádio. A música que você quer ouvir já está no ar, mas na frequência errada. Seu desejo é inútil. Você não a escutará. A vida é semelhante. Pode-se orar, trabalhar, mover-se,
Mas numa frequência de medo, escassez ou dúvida, você bloqueia o fluxo do que pediu. O extraordinário não é um truque, é uma sintonia fina. Quer viver dádivas? Comporte-se como alguém já abençoado. Quer atrair oportunidades? Haja como alguém pronto para recebê-las. É por isso que tantos vivem à espera de algo grandioso, mas não toleram o silêncio de Deus por alguns dias. Querem a resposta, mas não suportam o processo de se alinhar a ela. Hoje, entenda. Fé mais ação te colocam na frequência correta. Elas te sintonizam com o que já está reservado, mas que só se manifestará quando você estiver preparado. Nada muda de fora para dentro. Tudo se transforma quando sua alma, mente e corpo vibram na mesma direção. Você já ouviu a frase: não é o momento ideal. Quando tudo se acalmar, eu começo. Quando tiver mais dinheiro, tempo ou coragem. Escute bem, isso é uma ilusão, e uma ilusão confortável é uma prisão disfarçada. Napoleon Hill dizia que procrastinar em nome do momento ideal é o subterfúgio mais brilhante criado pela conformidade. A convicção genuína atua no epicentro da desordem. Ela não espera o clima perfeito. Ela semeia no deserto, ciente de que a providência pode trazer a chuva. Você crê que grandes triunfos nascem de cenários perfeitos? Não. Eles surgem em tempos difíceis, em meio à dor, ao medo e à dúvida. É quando tudo parece conspirar contra que a chance de provar se sua fé é mera retórica ou uma força viva se apresenta. Quem aguarda o vento cessar, jamais navega. Quem espera o medo passar, jamais parte. O que separa o comum do extraordinário é que o extraordinário começa com o que tem, como pode, confiando que o restante será providenciado ao longo do caminho. Hoje, olhe ao seu redor. O cenário pode parecer adverso, mas e se for exatamente este o seu teste? Você vai persistir na espera, ou vai provar ao céu e à vida que está pronto, mesmo em meio à tempestade? Porque quando você age com fé, o universo se reajusta em sua direção. Todos querem ser notáveis, mas ninguém quer parecer tolo no começo. Mas aqui está a verdade que diferencia os realizados dos sonhadores frustrados. Aquele que teme a insignificância inicial jamais alcançará a grandeza. Napoleon Hill deixou claro que o êxito demanda sacrifício, e um dos primeiros é o orgulho. Você será chamado de louco, ouvirá risos às suas costas, terá de explicar seus atos e, ainda assim, ser alvo de descrédito. Mas você suportará. Sabe por quê? Porque suportar o escárnio temporário é o tributo pago pelo respeito duradouro. Pense em alguém que você admira. Essa pessoa já foi subestimada, desacreditada, fez algo que ninguém compreendeu até dar certo. A vida requer audácia. Para começar com pouco, para ser um iniciante, para seguir em frente mesmo tremendo. E saiba, as maiores recompensas são para aqueles que atravessam esse fogo sem perder a essência. Você pode optar pelo conforto do anonimato ou pela coragem do progresso, mas não pode ter ambos. Hoje, se alguém zombar de você, sorria de volta. Eles veem onde você está, mas você já vislumbra para onde está indo. Há uma prisão invisível que imobiliza muitos. O desejo desesperado de provar algo aos outros, provar sua capacidade, seu valor, sua mudança, seu sucesso. Mas ouça com atenção. Quem vive para provar, continua a viver dependendo da aprovação. E essa é uma das maiores fontes de esgotamento emocional e espiritual. Napoleon Hill dizia que você só será livre ao compreender que seu propósito transcende o julgamento alheio. Você não foi chamado para provar, mas para cumprir uma missão. E um propósito verdadeiro não se nutre de aplausos, mas de convicção. Toda vez que você age apenas para impressionar alguém, afasta-se da sua verdade. E a autenticidade não clama por audiência. Ela demanda atitudes discretas, coerentes, constantes. Sua fé não precisa ser anunciada. Sua transformação não requer justificativa. Ela será notada com o tempo e respeitada pelo impacto. Você só começa a crescer genuinamente quando se desapega do ego e abraça a essência, quando para de tentar provar e começa simplesmente a viver com verdade, presença e propósito. A vida possui uma regra silenciosa, porém implacável. Aquilo que você suporta, permanece. Aquilo que você permite, se repete. Não importa o quanto você ore, planeje
ou deseje mudar se continuar a aceitar migalhas, maus tratos, desrespeito e ambientes que o adoecem. O universo entenderá que isso é o que você considera normal. Napoleon Hill afirmava que a natureza abomina o vácuo. Se você não ocupar seu espaço com seus desejos, ele será preenchido por suas tolerâncias. Quantas vezes você engoliu a dor apenas para manter a paz? Quantas vezes cedeu em excesso, sorriu de menos e se anulou para caber onde era ferido? Saiba que isso não se chama brandura, mas sim autoabandono. Você ensina aos outros como tratá-lo com base no que aceita em silêncio. O problema não é o outro. É você ainda crer que precisa merecer respeito, quando, na verdade, respeito não se implora, impõe-se com postura. A vida se transforma quando você fecha as portas certas, quando para de se justificar e começa a se afastar, sem culpa, de tudo que o retarda. Limite é o amor próprio declarando que você se valoriza demais para aceitar menos. Se almeja um milagre, primeiro precisa parar de abrigar o que sabota sua fé, sua saúde e seu propósito. Não tolere mais o que lhe faz mal, pois sua alma sabe que nasceu para muito mais. Existem fases na vida em que tudo parece perdido. As portas se fecham, as forças se esvaem, o silêncio oprime. Você olha em volta e não há resposta. Nesse vácuo, muitos desistem, mas aí reside o segredo. A hora mais escura da noite é precisamente quando o sol se prepara para raiar. Napoleon Hill dizia que a maioria desiste a um passo do êxito. Param no momento mais árduo, sem saber que o próximo esforço poderia mudar tudo. O divino não desampara, mas consente o silêncio, não como castigo, e sim como um processo de depuração. É na escuridão que a raiz se aprofunda, que a semente se transforma, que o milagre começa a ser tecido, longe da vista, mas dentro da fé. A vida o testa não para destruí-lo, mas para saber se você realmente crê no que diz. É preciso atravessar a escuridão para ser digno da aurora, passar pela noite para valorizar a luz, continuar mesmo quando tudo parece imóvel, pois é no invisível que Deus inicia sua obra. Não é o fim, é a preparação, e quem suporta o vale alcança o cume. Há um instante em que tudo se altera. Não quando o dinheiro surge, a porta se abre ou o reconhecimento chega. É quando você decide que irá continuar, com ou sem sinal, com ou sem força, com ou sem aprovação. Porque quando a fé se recusa a morrer e a ação se mantém firme, mesmo exausta, o céu se move, o que era inatingível se dobra e a distância se encurta. Este é o elo poderoso que tudo muda. Fé mais ação, espírito mais movimento, esperança mais coragem. Napoleon Hill dizia que o ponto de virada na vida dos grandes realizadores geralmente ocorre em meio a uma crise. Talvez esta seja a sua. A crise que precede a colheita, a dor que prepara o terreno, o silêncio que antecede o milagre. Portanto, agora, olhe para dentro. Sinta, respire e decida. Você vai continuar esperando ou vai começar a construir? A resposta que você procura, o milagre que você clama e a vida com que você sonha o aguardam na esquina onde a fé encontra a ação. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa de força hoje e comente abaixo. Eu escolho esta conexão. Assim, saberei que você esteve comigo até o fim e que esta semente foi plantada em solo fértil. Você não está sozinho.